sobre a doença de Alzheimer, é uma doença realmente da pessoa idosa. É uma doença que tem o fator de risco idade como um fator preponderante, além da genética, além de hábitos que a gente vai falar ao longo da nossa fala. Então é uma doença eminentemente de idoso, a partir de 60 anos. Existe Alzheimer precoce, antes dessa idade existe, mas é muito raro. Muito raro e geralmente está associado com outra demência, ou às vezes é outra demência. Então é uma doença de idoso, uma doença que causa impacto muito direto na vida das famílias, é uma doença que causa morte, é a sexta causa de morte no mundo e tende a aumentar em virtude do envelhecimento da população, maior quantidade de pessoas idosas, a gente viu que a idade favorece. É uma doença, como eu falei, que ela tem um impacto na família, e um impacto direto e indireto. Ela mexe com as relações familiares, aquele idoso que antes era independente e agora vai precisar de auxílio, de cuidado, de outras pessoas, de outra logística. Então tem esse impacto direto, seja impacto na canalização de energias da família, seja impacto financeiro, seja impacto em diversos outros aspectos, até porque a doença ela progride e cada vez mais o idoso vai ficando dependente. Então estamos aí no Setembro Roxo. Recentemente terminou, vou só contextualizar uma pergunta rápida aqui. Recentemente terminou uma novela na Globo, a novela Império, né? E aí, nos últimos capítulos, um dos personagens surge com os sintomas de Alzheimer. E a doença vai progredindo. E aí, depois de ter passado pelo hospital, passou um tempo internado, na volta para casa, a esposa dele, né? Ele com a esposa, ele pergunta, cadê fulana? Aí ela responde. Alguns instantes depois ele olha para ela, cadê fulana? Aí ela responde. Depois ele pergunta de novo, cadê fulana? Do mesmo jeito, no mesmo tom, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse respondido. E aí ela se lamenta, né? Mas eu já falei isso para ele, por que ele fica perguntando? Aí ele olha para ela, volta-se para ele novamente e diz, ela saiu, mas volta já, fulana saiu e volta já. E eu vou cuidar de você para sempre, pode perguntar. Num determinado momento, no início da fala, ela quis se chatear. Mas ela recobrou-se, né, dessa situação e focou no cuidado que tem que ter com ele. Tem que ser assim mesmo, doutor? Quem está em casa tem que responder mesmo, várias vezes seguidas, se for o caso, não se irritar. E é esse aí o grande problema, a sobrecarga do cuidador, né? Paciente com demência só perguntando já irrita. Se você não tiver bem, a recomendação é exatamente o cuidador se cuidar. Ele tem que estar com a natureza boa. Lógico que amar passa por essa, aliás, cuidar passa por essa questão de amar. Só cuida quem ama, mas o fato dela se disponibilizar, cuidar dele, o cuidador, já é uma prova de amor. Mas ele tem que estar também muito bem, da cabeça, tem que estar bem do físico, porque depende de manejar o paciente dentro de casa, tem que estar bem toda hora. Ele tem que se cuidar até mais do que o próprio paciente, que é o que acontece exatamente o contrário. Então, Sidney, imagine um idoso, esse só estava perguntando, repetindo, imagine um idoso que quer bater em você toda hora. Um idoso que não dorme, passa a noite vagando, perambulando dentro de casa, querendo fugir. Um idoso que fala palavras muito agressivas, nunca falou, mas fala. Um idoso que grita, um idoso que cria situações que colocam a família em constrangimento. Então, você imagine como é cuidar de uma pessoa numa demência descompensada, né? Uma demência que, então, passa principalmente pelo cuidado com o cuidador. Eu tenho sempre reforçado isso, porque a saúde do paciente depende de como está o cuidador. Eu exemplifico. Se esse cuidador se irritar com isso, com essa repetição, ele vem com os nervos à flor da pele, e a intensidade com que ele traduz os sintomas tende a levar o médico a aumentar a dose. E você tende a super prescrever. Então você tem que estar com o cuidador sereno, com o que ele traz do paciente, não tenha viés de estresse, porque se ele estiver estressado, até um arrastado de chinelo para ele vai ser muito. Ele vai querer que o idoso passe o dia todo dormindo para ele poder descansar, entendeu? Então tem que entender bem, é muito complexo, não é simples.
cuidar requer uma pessoa, duas, três, a família tem que se dividir, muitas vezes tem que pagar uma pessoa. E no começo, às vezes, quando o paciente está ali passando da fase leve, a moderada, ficando mais dependente, as famílias, muitas delas, tendem a não dar esse suporte e finda saindo pior, finda saindo mais caro, finda ele sofrendo uma queda, finda ele tendo doenças que custam muito mais, não só financeiro, mas um custo muito maior de relações. Muito bem. Lembrando que o ouvinte pode mandar mensagem para cá no 3421-2270, é o nosso WhatsApp. Aí você manda pergunta de texto e manda pergunta de áudio, tá certo? Que o doutor responde ao vivo aqui. Pode mandar também na live dele aí, que ele está fazendo no Instagram dele. Doutor, como é que a doença de Alzheimer, ela progride na pessoa idosa, depois que é diagnosticado ou até antes? Pronto. É uma característica do Alzheimer, essa forma de progressão. Ela progride lentamente, insidiosamente, devagarzinho. Ao longo dos meses a gente vai percebendo uma piora, né? Então, ela tende a, principalmente nas fases iniciais, nem dar tanta dica que é para a família, se não tiver tão atenta, e por isso que esse mês é o mês de conscientização, você está atento a sinais, porque é na fase inicial que a gente tem mais armas para lutar. Então ela progride lento, 1 ano, 2 anos, e aí você já muda o comportamento, já vai para uma fase leve. Então a característica dela é de progredir para piora, um esquecimento, um comportamento, uma capacidade de fazer alguma coisa sozinho que ele não consegue mais. Isso se torna cada vez isso se torna cada vez pior. Então é uma característica insidiosa, diferentemente de um outro tipo de demência, que é a demência vascular. Outra oportunidade a gente pode falar, ela tem uma característica em degraus. Ela vem, aí o paciente dá uma piorada bem grande. Em uma semana ele piora muito, e aí passa um tempo, piora, a gente chama de piora em degraus. É uma outra demência causada por má circulação do cérebro, por infarto cerebral, AVC, é um outro tipo de demência. Mas essa característica de progressão insidiosa, lenta, mas que progride, é da demência. Agora vai depender muito do tratamento. Se você trata, ou isso não só remédio, mas se você otimiza o cuidado ou não, essa velocidade ela pode ser acelerada. Você pode andar a 10, 15 km por hora, ou se você soltar tudo, descer de ladeira abaixo a 200, 300, e com 1 ano ele não conhece mais ninguém, já não consegue mais ir no banheiro sozinho, já não consegue se alimentar. Então vai depender muito de como você interviu, você que eu digo família, profissional, cuidador, nesse paciente. O tratamento da pessoa com Alzheimer, doutor, é só medicamentoso? Não, de forma alguma. O tratamento da doença, até porque a gente ainda não tem um tratamento que mude, reverta a doença, né? A gente tem tratamento que desacelera, que estabiliza os comportamentos que aparecem, que melhora um pouco a memória, mas não existe ainda um tratamento medicamentoso que reverta. Agora, é também um tratamento não medicamentoso. Existem formas de estimulação, de você formar novos neurônios, através da terapia ocupacional, psicologia. Eles têm treinamentos específicos que estimulem a área da memória. Isso tanto nas fases iniciais, como num paciente que tem alto risco de ter, ele tem que estimular a mente dele, fazer estimulação cognitiva. Atividade física não é remédio, não é comprimido, mas a atividade física ela retarda tanto o aparecimento, como ela diminui os sintomas da demência, além de diminuir as consequências, não é remédio, né? Relações sociais, um bom ambiente, com o paciente tendo contato com a comunidade, se envolvendo, isso com a família, relações familiares, e até isso também é tratamento, além do tratamento medicamentoso, que visa exatamente frear um pouco, diminuir sintomas, tirar sintomas, para que o paciente conviva, dê condições de ser cuidado, porque ele começa a desaprender, começa a nem lembrar que ele existe mais. Qual é a expectativa de vida da pessoa com Alzheimer, doutor? Em média, Sidney,
entre 10 e 15 anos, uma faixa assim, média do diagnóstico ao óbito, né? Mas tem pacientes que estão aí com 20 anos e tem pacientes que em 3, 4 anos eles vão a óbito, diretamente pela demência ou indiretamente. A demência ela gera uma série de complicações, aumenta o risco de queda, a demência ela aumenta o risco do paciente broncoaspirar, ter pneumonia, aumenta acidentes dentro de casa. Então, assim, ela pode levar ao óbito direta ou indiretamente. Mas leva em torno de... Isso é uma média, né? Uhum. Se for tratada, ou se não for tratada, se for bem tratada ou não for tratada, vai depender muito, mas é uma média essa. O que a gente percebe é que nas fases iniciais, aquela fase que o paciente dá umas esquecidas ou repete assunto, mas ainda não tem alteração de comportamento, ainda não agita, não perde sono, não fica irritado. Infelizmente é a fase que mais rápido passa, a fase leve. Os pacientes quando demoram mais na fase avançada mesmo. Eles passam aí 2 anos, 3 na fase leve, mais uns 4 ou 5 na fase moderada e o resto na fase avançada. Então, eles chegam geralmente nesse estágio moderado, já vem trazido porque está alterando o comportamento. Já esqueci, a família confunde, não, é da idade, ou é um esquecimento normal e na verdade ele está abrindo um quadro de demência. E quando ele começa mesmo a não deixar ninguém dormir dentro de casa, começa mesmo a gritar, começa mesmo a querer fugir de casa, não comer, aí sim vem. Isso aí já é uma fase moderada e aí a expectativa daí para frente já é menor. Agora varia muito, Cida, de família para família, de paciente para paciente, de outras comorbidades. Ele não só tem Alzheimer, lembrar disso, o paciente idoso, ele não só, é uma doença do cérebro, da mente, neurológica, mas é uma doença do paciente, que é hipertenso, idoso é hipertenso, tem osteoporose, tem depressão, é diabético, né? Então, ele, dependendo também das comorbidades, essa estimativa de vida varia. Mas assim, isso é estatístico, literatura, em média, pegando todo mundo nessa faixa de 10 e 15 anos. Se uma pessoa da família do idoso teve Alzheimer, né? Existe o risco de um outro familiar, da sequência no caso, ter também a doença? O segundo fator de risco mais importante é a herança familiar. Então, se você tem alguém na família que teve a doença, você tem um risco maior. Você pode ser sorteado ou não. Acredita-se que essa herança, através de genes, né? Herança genética, um gene chamado ApoE, né? Ele é quem induz a produção dessas proteínas tóxicas para o cérebro, que matam os neurônios, matam o cérebro nas áreas da memória. Então você herda isso de quem tem na família. Então são fatores não modificáveis. Você não tem como evitar isso aí. Você não tem como evitar envelhecer. Então você pode sim ter um risco. Agora, não necessariamente você vai ter. Até porque mesmo que você tenha esse gene, você pode atuar nos fatores modificáveis, que aí é a prevenção. Como é que eu previno Alzheimer? O que é que eu posso modificar para prevenir? Não beber, o álcool causa Alzheimer. Cuidar do estresse, você percebe que tem uma rotina estressante, você percebe que tem depressão, tem ansiedade, você tem que se tratar. Tratando isso, você está prevenindo Alzheimer. Controlar o sono, não adianta lutar contra o sono, tem que tratar a insônia. Não estou dizendo tomar remédio, mas você buscar medidas de higiene do sono, controlar o que é que está atrapalhando seu sono. Controle de comorbidades, como é que eu previno? Eu sou hipertenso, se eu não controlar bem minha pressão, além de eu infartar, ter AVC, eu também vou ter Alzheimer. Hipertensão é um fator de risco para demência de Alzheimer. Diabetes é um fator de risco para demência de Alzheimer. Fator protetivo, escolaridade. Quanto mais escolarizada as pessoas, maior nível de estimulação cognitiva, menor eles têm menos incidência de doença de Alzheimer. Fatores socioeconômicos também, a gente recentemente foi incluído, tem uma incidência maior em áreas de menor nível socioeconômico, então você pode atuar nesses fatores. Sair do sedentarismo, controlar suas taxas, ter uma vida saudável. Aquilo que faz bem para o coração vai fazer bem para o cérebro também. Você não ficar esperando só, eu tenho a família, eu vou esquecer e querer um remédio para mudar, ainda não tem. Então você falou de uma questão interessante, que eu ia até linkar com essa palavra, com essa pergunta aqui. Então fazer palavra cruzada
é bom, é estimulante, pode ser que previna alguma coisa. É sabido que estimulação cognitiva, ou seja, você ativar a sua cabeça com tarefas novas em diversas áreas. Por exemplo, você faz a palavra cruzada, mas você faz também um curso na internet para aprender uma receita nova. Você aprende um idioma, aprende a mexer na internet. Você variando essas tarefas, e isso é neuroplasticidade. Isso você produz proteção para a demência, prevenir também. Não é só isso. Lembre-se que só fazer a palavra cruzada e viver estressado, sem dormir, não adianta. A palavra cruzada, e aí leia-se palavra cruzada, estimulação cognitiva, ela tem seu valor e não adianta também só ela. É bom você variar, tá sempre com a cabeça ativa. Agora ativa de forma que não cause estresse, porque se você for procurar querer viver com a cabeça, você acha problema para tudo que é canto. É procurar coisa que você realmente tenha aprendizados. Doutor, esquecer onde coloquei as chaves, óculos, por exemplo, é um processo natural do envelhecimento ou da doença do Alzheimer? Olha, isso é uma dúvida que esquecer onde bota as coisas é de criança a idoso. A gente tem que lembrar que, embora o principal sintoma da doença de Alzheimer seja o esquecimento, a principal causa de esquecimento não é Alzheimer. Ou seja, quem esquece, ele não necessariamente tem Alzheimer. Muito provavelmente não. Mas a pessoa que tem Alzheimer, ela geralmente tem esquecimento. Então, por isso que o esquecimento ele pode dar em qualquer faixa etária. E é sabido que a principal causa de esquecer é você ter algum problema na concentração, na atenção. E o que é que atrapalha você se concentrar, você estar atento? Doenças que aceleram ou desaceleram o seu pensamento. Depressão, por exemplo, é uma doença que causa déficit de atenção, déficit de concentração. Então, depressão é uma causa importante de esquecimento. Você, além de estar lentificado o raciocínio, você não consegue se concentrar. Transtornos de ansiedade, o pensamento salta, pensa várias coisas ao mesmo tempo e você não concentra. Você pega aqui essa caneta, mas está pensando no seu Vasco, que vai ser rebaixado para a Série C. Então você pega a caneta e não está prestando atenção. O seu Vasco não lhe dá sossego. Eu estou falando isso, mas é um idoso que o neto não dá sossego. É um idoso que a família não dá sossego, ou que ele tem mesmo um transtorno de ansiedade. Então, o esquecimento geralmente tem por trás alguma coisa. Não ache que estou envelhecendo e eu esqueço, não. O esquecimento senil, assim, essa demência senil até já não tem mais esse desuso, é uma coisa muito discreta, que é melhor apostar que aquilo não seja normal. Fazer uma avaliação, ver se aquilo é normal ou não, se tem alguma coisa por trás, do que achar que é da idade. Isso é um erro crasso, que é quando as pessoas estão demenciando, a família não quer que demencie, porque ninguém quer ver seu pai com demência, então tende a fugir, né, um sentimento de fuga para evitar isso. Então, ansiedade e depressão são as principais causas de esquecimento, porque atrapalha a atenção e concentração. Mas o esquecimento é o sintoma, é o pilar da demência de Alzheimer. Tem um ouvinte fazendo pergunta, né? Vamos lá, vamos ouvir. Sidney, pergunto ao doutor Gilvando Gisso. Tem dia que eu amanheço tremendo, sabe? Tremendo muito. E uma vez uma pessoa perguntou a eu se na minha família tinha gente com esse problema. Alzheimer, me diga aí se tem alguma coisa a ver. Pronto. Tremores. As pessoas confundem muito Parkinson com Alzheimer. São duas doenças que têm origem neurodegenerativa, que dependem do cérebro, neurológicas, mas que têm sintomas bem diferentes. Uma é na cabeça, a gente está falando esquecimento, dá trabalho, comportamento, não dormir. Essa é o Alzheimer, a doença do esquecimento. O Parkinson é a doença motora, ou seja, física, assim vamos dizer. É na cabeça, mas ela é mais física. O paciente tem tremor, ele fica rígido, ele tem passo curto. Então, embora sejam duas doenças de idosos, sejam doenças neurodegenerativas, eles são duas doenças diferentes. Não existe relação de quem tem doença de Parkinson na família ter um risco maior de ter Alzheimer.
A doença de Parkinson também tem um caráter genético muito pobre. Praticamente a gente não considera, eu tenho Parkinson na família, vou ter também. Quase inexistente essa relação, diferente do Alzheimer. Quando você tem na família, você vê vários outros idosos da família demenciando. E outra coisa, que o tremor não. Tremor, sem ser Parkinson, tremor essencial, esse sim tem um caráter genético. A minha família toda treme, doutor. Mas tem Parkinson, não. O tremor essencial, ele tem uma herança genética. O Parkinson, não. E o Alzheimer, sim. Bacana. Tem mais aí? Tem um aqui. Tem um aí? Vamos lá. Fátima Azevedo, tenho 60 anos, tenho muito medo futuramente de ter Alzheimer, porque sou muito esquecido. Pronto. As pessoas que têm esquecimento, independente delas terem genética, delas terem idade, delas terem doença, foi visto que essas pessoas que têm essa queixa, foram estudadas que essas pessoas demenciam mais. Então, só a queixa de esquecer já é um fator de risco. Além disso, elas têm muito medo. Para as pessoas que têm muito medo, geralmente o medo está associado à ansiedade. Então, o medo de ter demência é muito maior do que o fato de você realmente ter. Então, controlar esse medo já faz parte do tratamento. Então, ela buscar auxílio para ver se esse esquecimento, não adianta só ter o medo, tem que buscar fazer aquilo que eu disse de prevenção e ver se realmente 60 anos já é uma idade aceitável para se ver se esse esquecimento está relacionado à demência ou não. Então, lembrar que quem tem esquecimento realmente tem um risco maior de demenciar. Isso estatisticamente não se sabe ainda por quê. Tem um ouvinte aí fazendo pergunta, vamos lá. Também, Liz, boa tarde. É Roberta que está falando. Mãe, essa semana, desde segunda passada, fez uma semana, que ela vem dizendo que perdeu os dentes. Aí eu falo, mãe, a senhora não tem dente já faz muito tempo. Ela disse, não, eu usei ele até ontem. Foi que quebrou, agora eu não posso comer. De manhã não quis comer, mas só que eu digo, não, eu amasso aqui, mãe, como. Ela foi na mesa, conseguiu comer. Aí passou. Aí quando passa um pedaço, ela disse, mas e meus dentes? Eu digo, tá aí na boca. Ela vai bota a mão, os dedos na boca e diz, mas eu não tô vendo não. Eu digo, daqui a pouco eles vão aparecer aí. Mandar um abraço para a Roberta, conheço bem de perto o cuidado que ela tem com Dona Francisca. Dona Francisca tem uma demência por doença de Parkinson. Ela tem o Parkinson já em fase avançada e ela tem a demência por Parkinson. Essa demência causada pela doença de Parkinson, ela cursa muito com alucinações do paciente e flutua muito. Uma hora ela está normal, outra hora. Então ela cursa, por exemplo, eu não tenho dente. Ela está alucinando que ela não tem dente. Outra hora ela está alucinando que ela tem dente. Então, foi mais ou menos isso. Então, cursa muito com alucinações, de visões, de ver bicho, de ver pessoas, de escutar coisas que inexistem. Então, o que ela fez aí uma explanação mais ou menos do que acontece no paciente que tem Parkinson em fase avançada que demencia. A demência por Parkinson ela tem. A demência de Alzheimer, ela já não. Essas alterações psicóticas existem em fases avançadas, mas numa intensidade menor. Na do Parkinson, ela já no começo da demência já começa a ter alucinação, a sonhos vívidos, é bem típico isso. Mandar um abraço também, desculpa, Sidney, para Iris Monteiro, obrigado pelas palavras elogiosas que ela coloca aqui na nossa live. Maria do João 23 está dizendo, Sidney, minha tia durou até 12 anos, morreu há 1 ano, faleceu com 90 anos. Tá na média aí. Tá na média, né? Fátima Azevedo, aliás, procuro manter minha mente sempre ocupada, leio, faço palavras cruzadas, contas de cabeça, mas sou sedentária, mesmo assim sou muito esquecida, eu tenho medo de sofrer de Alzheimer futuramente, pode ser, doutor? Medo, todo mundo quer que não tem medo de ter uma doença grave. Então, não o fato de ser sedentária. Não, aí é fator de risco. O fato de ser sedentário, que é que a gente mantém essa cabeça limpa, dormindo bem, procure iniciar uma atividade física, procure se alimentar bem, a dieta também favorece. Buscar socializar, buscar
lazer, buscar atividades lúdicas também são fatores protetivos. Então, assim, ter o medo, o medo não pode frear, né? Quando isso começa a atingir, é um transtorno que tem que ser tratado, a gente já falou outras vezes. Então, quando o medo começa a bloquear, então você tem que tomar atitude, né? Então, mantenha-se com essa cabeça tranquila que você já vai ter um fator a menos. Mantenha-se, como é que eu posso dizer, nesse caminho, nessa trilha que pouco provável que você tenha. Tem uma pergunta aqui, 51 anos, Maria Neide, tem uma insônia, estou com problemas de esquecimento pela manhã. Insônia dá muito esquecimento, esse episódio, sem ser demência. Insônia crônica a longo prazo, ela sim, ela aumenta o risco de você ter Alzheimer. Mas quem nunca perdeu uma noite de sono e no outro dia fica desatento, não presta atenção, não lembra de nada, cansado, então não dormir bem também causa esquecimento no outro dia, imediato, e a longo prazo isso vai levando à morte neuronal e você tem demências. Tem outro ouvinte aí pra gente fechar? Vamos lá. Tá, doutor Belinho. Eu, quando fico ansiosa, a pessoa vai me dizer alguma coisa, aí ele já quer me dizer que eu dá um tremorzinho na minha cabeça. Eu gostaria de saber por quê, se é da ansiedade. Tremor, quando a gente fica nervoso, tô me tremendo de nervoso, é normal. Então a ansiedade ela dá, tremendo de raiva. A ansiedade ela dá sintomas como tremer, tem gente que vomita, tem diarreia, tem gente que dá um oco no estômago, dá dor de cabeça, você perde o sono. Então, tremer pode ser só uma reação do estresse, da ansiedade. Mas tremer a cabeça está bem relacionado com aquilo que eu falei de tremor essencial. Quem tem tremor essencial, aquele tremor que quando a pessoa vai fazer alguma coisa piora, quando está mais nervoso piora, que é nas mãos e pode ser também na mandíbula, pode ser na cabeça também. Então ela pode ter um tremor essencial exacerbado por um transtorno de ansiedade.